Então vamos lá, tá? Nossa Bible School hoje, no dia 4 de junho de 2018. Nós vamos começar um novo módulo chamado mapeamento espiritual e pastoreamento inteligente. Fala comigo, mapeamento espiritual, e pastoreamento inteligente. E o texto-chave que nós vamos usar hoje é Êxodo 20, a partir do versículo 5, tá? Só para contextualizar aqui, são os 10 mandamentos. Aqui Deus está falando acerca da idolatria. E vamos entrar no versículo 5. A Bíblia diz assim: não te encurvarás a elas, ou seja, as imagens de esculturas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, em outras palavras, ciumento, que visito a iniquidade ou o pecado dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou aborrecem ou fazem coisas que me aborrecem. Tá bom? Então é interessante isso. Aí entra o 6: mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Glória a Deus. Então a Bíblia aqui está falando do princípio de maldição. Talvez a gente entre nessa área ainda hoje, tá bom? Sobre o que é maldição, o que é a bênção. Nós vemos claramente aqui que a maldição, ela tem poder, influência, consequência até a quarta geração. Ou seja, a partir de mim, se eu desobedecer, viver uma vida virando as costas para Deus, contrária a Deus, pintando e bordando, pecando, fazendo um monte de coisa errada, o que vai acontecer? Não somente eu vou ser afetado, mas as minhas gerações serão afetadas. Como também para trás tem influência. Meus pais, meus avós e bisavós. Eu seria, no caso, a quarta geração. Tá bom? 3 para cima, eu sou a quarta para baixo. Então, se nós quebrarmos a lei de Deus, nós temos que entender que toda quebra de lei de Deus atrai uma maldição. O que é a maldição, gente? É o mal em ação. Eu vou pregar domingo sobre isso de maneira bem mais clara, objetiva e tal, diferente de hoje, tá? Então nós vamos estudar sobre isso, como mapear espiritualmente o problema das pessoas e o nosso próprio problema. Como pastorear, ajudar, aconselhar pessoas de maneira mais eficaz. Esse é o objetivo desse material, tá? É um material baseado no livro do Cote, mapeamento espiritual, pastoreamento inteligente e o manual para a libertação. E nós vamos ter aquela apostila que nós estamos falando para vocês, que vamos começar a dar aqui, e os PowerPoints já estão disponíveis no site da igreja, na seção Downloads. Você pode baixar esse material que eu estou usando aqui no telão, para poder ler, reler, anotar, fazer o que você quiser. Todo final de aula, toda aula anterior, na verdade, já vai estar disponível através do site da igreja, tá bom? Então vamos lá, mapeamento espiritual e pastoreamento inteligente. Vamos lá. Antes de a gente começar, é interessante que o material que nós utilizamos, ele faz um diagnóstico da sociedade atual. Como é que está a nossa sociedade hoje, né? E quais são as consequências dos males que nós podemos observar dentro da sociedade atual? É bem interessante, ele faz um raio-x, né? Ele faz um diagnóstico da nossa sociedade, como é que a nossa sociedade hoje está vivendo. Então nós observamos o primeiro ponto aqui: uma nova tolerância baseada na inversão e na aversão de valores bíblicos. Vocês veem isso, gente? Sim ou não? Uma inversão de valores? Sim. E uma aversão das coisas de Deus? Sim. E o que produz isso na sociedade? Produz uma geração fraca, frágil, incrédula, ateia, contrária à palavra de Deus, insegura, né? Você vê hoje as pessoas perturbadas, as almas todas dilaceradas, esfaceladas, as pessoas querendo se apegar em algo, porque nós vivemos uma sociedade relativista, onde eles dizem que não há verdades absolutas, não está fundamentado na palavra de Deus, existe uma inversão de valores, e as pessoas hoje ou têm nojo ou rejeitam a palavra de Deus, a não ser, claro, os cristãos.
E até no ambiente cristão, tem cristão que infelizmente na sua prática tem uma aversão aos princípios da palavra de Deus. Só tem aparência de piedade. Sim ou não, gente? Sim. Será que você conhece algum crente assim? Sim. Ai, pastor, demais da conta. Tá? Então, e por causa disso vem o segundo ponto. Por causa disso vem uma permissividade moral. Ou seja, uma cultura globalizada anticristã. Você observa isso? Uma cultura globalizada anticristã e uma permissividade, na verdade não é moral, é imoral, na verdade, tá? Famílias destroçadas, igrejas frágeis, sim ou não? Sim. Esse é um diagnóstico da nossa sociedade hoje. Crentes meia boca, né? Maria moles, mundanos, carnalidade para tudo quanto é lado, comportamentos terríveis no meio das pessoas, e tudo isso vai produzindo uma espécie de gigantesco câncer social, né, como reflexo desse esfacelamento da família. Ou seja, Satanás tem, através da mídia, educação, sociedade, de todas as esferas, tem tentado destruir com a cabeça da mulher, do homem, do marido, jogando um contra o outro, destruindo as famílias, destruindo o futuro dos filhos. Isso tem gerado um gigantesco câncer social. Sim ou não? Sim. Nós vemos hoje, né? Demais da conta, o esfacelamento da família, família sendo destroçada, detonada de todos os lados, e até criando um novo conceito de família, né? Onde não existe mais homem e mulher. Pode ser mulher com mulher, homem com homem, e assim vai. Estão querendo destruir o conceito tradicional macho e fêmea, homem e mulher da família tradicional cristã do mundo ocidental. Basta ver, né, todo esse movimento LGBT que nós vamos falar. Isso aconteceu, gente, principalmente a partir de 1960, com a chamada Revolução Sexual, né, na época dos Beatles, ali dos Rolling Stones, naquela época que nós vamos falar aqui mais para frente, a época das drogas, rock and roll e sexo livre. Isso acabou gerando uma família disfuncional. O que é isso, uma família disfuncional? Onde as coisas não funcionam. O homem já não tem o papel de homem, a mulher tem que assumir o papel do homem, o homem é muito mole, a mulher é muito dura, ninguém cumpre os seus papéis dentro de casa, às vezes invertendo ali os papéis dentro do lar, os filhos todos inseguros, perdidos, não sabe quem é a referência, não tem modelo de autoridade, nem no homem nem na mulher. Fica aquela confusão, disfunção familiar. Vocês observam isso na nossa sociedade hoje? Sim. Demais da conta, né? Isso aconteceu principalmente. Isso começou quando? A partir de 1960, 1970. Quando começou a iniciar a creche, né? Isso. Não é nem isso, não é nem a culpa da creche, tá? Mas realmente através ali a partir da guerra do Vietnã, os homens saíram para a guerra. As mulheres tiveram que sair, trabalhar igual loucas nas fábricas, e ao mesmo tempo, quando chegaram, os homens totalmente debaixo de um espírito de sensualidade, promiscuidade terrível lá do Vietnã, e aquilo foi se espalhando não só nos Estados Unidos, mas a partir dos Estados Unidos para todo mundo ocidental. Aí o movimento hippie, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aí começou então a cultura, a partir de 1960, chamada de cultura do divórcio no fault. O que é isso? No fault é sem culpa. Você já vai, divorcia, por qualquer motivo, não estou nem aí, se eu não for com a cara dele, eu não for com a minha cara, chuta o casamento para lá, né? E a gente vê muito isso. Até hoje a gente vê esse movimento acontecendo. Ou seja, a banalização do casamento, a banalização do compromisso matrimonial. E as pessoas se divorciando loucamente, de maneira desenfreada, 4, 5, 10 casamentos, como se o casamento fosse uma coisa fútil, banal, né? Ele não fritou o ovo do jeito, né? Ela não fritou o ovo do jeito que eu queria, tchau. Ela não está tendo relação sexual todos os dias como eu quero, aí já o casamento não presta, eu vou procurar uma mulher que me... coisas ridículas, falta de respeito, falta de flexibilidade dentro da relação, pessoas desgovernadas, sem freio,
loucas, esvaradas, feridas para os dois lados, um ferindo o outro. Então nós vemos isso, uma cultura de divórcio sem culpa. Ou seja, todas as revistas, a mídia começou a propagar isso. Olha, casamento foi feito para ser feliz. Uma frase que tem até hoje, né? Você casou para ser feliz. Se não der certo, não tem problema. E não como a Bíblia vê, gente. A Bíblia vê o divórcio como uma tragédia. Uma abominação. E outra coisa, geralmente acontece quando um deles ou os dois endurece o coração. Eu sei que talvez aqui tenham pessoas divorciadas. A gente não é contra o divórcio. O divórcio é um ato que Deus não gostaria que acontecesse, mas às vezes acontece porque uma das pessoas ou as duas endurece o coração, começa a fazer um monte de coisa errada, machuca o outro, arrebenta, estoura com o casamento. E às vezes acontece isso, infelizmente. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando do divórcio por motivo fútil, banal, onde nenhum está nem aí para o outro. E como se o casamento não valesse nada. E geralmente o divórcio acontece por causa disso. Pelo menos um deles não leva a sério o pacto nupcial. Tá? O ato conjugal, o pacto nupcial. Vocês estão entendendo? A gente, pelo amor de Deus, tá? Se tiver um outro aqui que já passou por isso, divórcio, eu sei que é dolorido, fere, machuca, a gente não está desfazendo vocês, por favor, tá? Até porque vocês chegaram ao reino de Deus, às vezes assim, nessa condição, e vocês sabem que Deus faz nova todas as coisas, restaura todas as coisas, né? Às vezes, principalmente quando é o cônjuge inocente, Deus dá uma nova oportunidade, às vezes uma pessoa muito melhor do que aquela que te destruiu, te feriu, te machucou, né? E dá um novo relacionamento sadio, equilibrado, abençoado. Mas o que a gente está falando aqui é uma sociedade toda se divorciando. E uma sociedade toda banalizando o casamento e o matrimônio. Vocês estão entendendo, né? É o chamado divórcio no falso. Fala. E os jovens que até hoje não tem alguns, começou lá nos anos 60, cabelo comprido com as costas, né? E acho que isso aí para eles é normal, não sei o quê. Traição, tá falando? Não, o cabelo está falando. Cabelo. O cabelão? É. A Bíblia não proíbe essa questão de cabelo, tá? É uma coisa assim que a Bíblia não coloca como pecado o homem ter cabelo grande. Mas a Bíblia fala, em Coríntios ali, que também é uma questão cultural, de que a mulher, se possível fosse, naquela época era uma questão cultural, tá? Deixasse o cabelo crescer, porque aquilo era um motivo de glória para o marido e tal. Uma questão cultural da antiguidade, da sociedade na época. Paulo menciona essa questão de deixar o cabelo comprido, porque na época de Corinto, muitas mulheres que se convertiam eram prostitutas cultuais. E elas tinham cabeça careca. E entravam dentro das igrejas, o que acontecia? Ficavam estigmatizadas. Aquela ali era prostituta, aquela ali era quem, né? E começava ali a zombar, zoar, criar um clima de hostilidade dentro da igreja. E aí Paulo teve que corrigir essa situação, no caso das mulheres. Ele não menciona no caso de homem, tá? Mas no caso de mulheres, de que as mulheres seriam honrosas deixar crescer o cabelo para justamente, a partir do cabelo crescido, não acontecer essa distinção entre as mulheres que eram antigamente prostitutas cultuais e agora são cristãs, tá? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que é isso que a gente está falando aqui. Mas tá para o homem não fica bem, né? É uma questão pessoal, tá, irmão? Não é o costume. Eu, por exemplo, não gosto, mas também não condeno. E a Bíblia não condena. Então, que a Bíblia não condena, quem vai dizer? Ela não fala sobre isso, né? Absalão tinha o cabelo grande. Por exemplo, né? Outro cara que tinha um cabelão, Sansão. Absalão também pagou caro com aquele cabelo. Sim, exatamente. Sansão, né? Exatamente. Sansão também tinha um cabelão. Então, assim, é uma área que a gente não pode dogmatizar, não pode doutrinar em cima disso, que a Bíblia não proíbe, tá? Aí vai mais por uma questão pessoal. Tá joia, gente? Tá bom? Onde a Bíblia se cala, nós também temos que nos calar. A gente pode ter nossa opinião pessoal, né? Mas nossa opinião pessoal a gente guarda para nós nesse sentido. Cada um pode ter e pensar do jeito que quiser nesse sentido. Só que a gente não pode impor isso sobre outros. Se a Bíblia se cala, a gente tem que se calar nesse sentido. Tá bom?
Tá joia? Tem que ter esse cuidado, porque Deus está mandando muitos cabeludos para a igreja. Precisa amá-los, cuidá-los, honrá-los. Mas também tem Ter essa paciência, essa misericórdia, esse amor, tá? Olha lá, cultura do não casamento. Como existe esse divórcio no fault, começou uma cultura do não casamento, que tem até hoje. Negócio de amigar, de ficar junto. agora. De não casar. Esses dias eu vi num jornal um cara que estava 36 anos amigado com uma mulher. E aí lá na Universal fizeram um casamento coletivo. Finalmente, depois de 36 anos, o cara casou. Amigado 36 anos com a mulher. Então, é uma cultura do não casamento, gente. Isso é errado do ponto de vista de Deus, porque para se ter intimidade com alguém, relação sexual saudável, abençoada, protegida, santa diante de Deus, é necessário o casamento, o pacto nupcial. Toda relação fora do pacto nupcial é pecado. No caso de solteiros, se chama fornicação. No caso de pelo menos uma pessoa casada ou duas casadas, se chama adultério. E no caso de pessoas do mesmo sexo, se chama homossexualismo ou sodomia. Ok? Então, vocês veem isso na sociedade? A cultura do não casamento? Sexo livres, drogas, rock and roll, né? Olha só essa frase no final aqui: heterossexuais não querendo se casar e os homossexuais querendo casar. Será que tem uma inversão de valores aqui, gente? E uma aversão dos princípios bíblicos de Deus? É interessante essa frase. Heterossexuais não querendo se casar. Quer dizer, aqueles que podem, do ponto de vista da Bíblia, se casar, não querem se casar. Não querem ter compromisso, né? E aqueles que não podem, do ponto de vista, se casar, que são os homossexuais, para nós, né, cristãos, dentro da perspectiva cristã, da cosmovisão cristã, bíblica, nós entendemos que isso é pecado, é errado. Devem ser amados, acolhidos pela igreja, sim. Recebidos em amor, sim. Mas do ponto de vista da Bíblia, é um comportamento errado, é pecado. Tá bom? Agora, pastor, o negócio que não abre o casamento também, o divórcio. O divórcio que envolve adultério no casamento, não abre o casamento para nenhum dos dois. Isso aí eu não quero entrar nesses detalhes, tá? Isso aí é uma palavra de 1 hora aí para a gente conversar sobre esse assunto, tá? Tem uma palavra do pastor Volteni sobre o divórcio e o novo casamento. E isso aí tem um monte de detalhes, então é importante, cada caso é um caso, existe uma regra geral do ponto de vista da Bíblia, existem várias situações, então eu gostaria de indicar para vocês, quem quer se interessar nesse caso sobre divórcio e novo casamento, peçam aqui pro Lecão, tem DVD e tem em CD de áudio. Uma palavra do pastor Volteni extraordinária sobre divórcio e novo casamento. Inclusive tem na internet, no nosso canal tem lá. E é bem assistido, tá? Eu estou no segundo casamento, há 20 anos, eu já estudei um monte sobre isso. Sim, exatamente. É um exemplo, ó, o casamento que não deu certo, pois, né? Casou de novo, Deus deu uma nova chance. Tem vários casos na igreja assim, tá? Mas assim, a gente tem que entender, amados, que esse não é o projeto ideal de Deus. Vocês sabem que o ideal de Deus é o quê? É que o casamento seja indissolúvel. Só que infelizmente, pela dureza de um ou dois, o casamento se dissolve por causa da dureza do coração, tá? Mas esse não é o projeto original de Deus. Foi isso que Jesus falou. Obrigado por lembrar, irmã.